Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma série de conteúdos que levam ao conhecimento da sociedade um pouco mais da história de empresas, marcas e lideranças que fazem acontecer, que constroem o Brasil que dá certo. O Lead Talks é uma iniciativa em parceria do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação, veiculando nas plataformas de televisão aberta, através do SBT, e digital, através do portal SC10, um pouco mais sobre como essas empresas, como essas marcas se desenvolveram ao longo do tempo e conquistaram corações e mentes dos consumidores e dos seus respectivos mercados, não só no estado, no país, mas inclusive globalmente. É o caso da nossa conversa de hoje, onde recebemos o CEO da Docol, Guilherme Bertani, uma das empresas que lidera na América Latina, líder em exportação de metais sanitários e uma marca conhecida do consumidor brasileiro, uma marca que está no nosso imaginário coletivo, no afetivo do consumidor, das casas e das residências, porque de algum modo representa a conquista de excelência, qualidade em tudo que desenvolve, em tudo que entrega ao mercado. Guilherme, muito obrigado por estar aqui conosco no Lead Talks. Queria te ouvir um pouco sobre como a Docol se formou, a origem da empresa, a sua história ao longo do tempo e como é a Docol hoje, qual é o tamanho, qual é a dimensão da empresa hoje no mercado. Muito bom estar aqui com você, Delton. A história da Docol começou em Jaraguá do Sul, na verdade. A Docol hoje tem mais de 65 anos de história e começamos lá fabricando válvulas de sucção, retenção, registros de gaveta. E a empresa foi se desenvolvendo com poucos produtos até a década de 70, quando houve o primeiro grande produto que ajudou a empresa a se impulsionar no mercado nacional. Esse produto foi a válvula de descarga, porque naquela época existiam válvulas de descarga no mercado que rompiam a tubulação de PVC. E naquele momento a Tigre estava crescendo muito com a introdução dos tubos de PVC no mercado brasileiro e a gente viu aí uma oportunidade de estar desenvolvendo um produto inovador que não tivesse esse problema. Para isso a gente fez uma sociedade com uma empresa alemã, que na época se chamava Dow, e juntos formamos uma joint venture e desenvolvemos uma tecnologia genuinamente brasileira que foi revolucionária no mercado. Eu digo isso porque 20 anos depois, os lojistas de material de construção deram para a Docol o prêmio de produto inovador por causa da válvula de descarga que já estava no mercado há mais de 20 anos. Olha só, e você mencionou Jaraguá do Sul, berço de outras empresas LEAD, como a Duas Rodas Industrial, Lunelli, enfim, outros tantos grupos, e a inovação, então, foi o ponto de partida da história da empresa. Na verdade, a inovação é um dos fatores que mais distingue a empresa da sua concorrência, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Nós sempre dedicamos uma parte do nosso faturamento para desenvolver novos produtos, E depois dessa válvula de descarga, daí nós começamos a fabricar o que faz a empresa conhecida hoje, que são as torneiras, os metais sanitários e acessórios. E nós decidimos começar também no mercado com produtos diferenciados. Na época existiam poucos produtos dourados, poucos produtos com mecanismos mais precisos de acionamento. E foi assim que a Docol começou, também fazendo uma parceria com uma outra empresa, nesse caso com uma empresa argentina, que naquela época ainda atuava no Brasil e viu fazendo uma oportunidade se associando com a Docol. Depois, na década de 90, nós introduzimos as torneiras de fechamento automático, que chamamos de Prismatic, que foi também um produto muito marcante na nossa história, porque na década de 90 ninguém falava de economia de água no Brasil. A questão de uso racional da água, de preservação do meio ambiente ainda era bastante pequeno essa abordagem. E nós lançamos esse produto, que na época era uma torneira até mais cara que as outras torneiras, tentando mostrar para o mercado e para as pessoas que era importante preservar a água, que é um recurso fundamental para a vida. E na época foi bastante difícil para as pessoas entenderem esse conceito que hoje ninguém questiona. Esse valor, ou seja, a Docol, então, na sua história, antecipou tendências que hoje estão na ordem do dia do mercado, das empresas, dos consumidores, como a inovação e a sustentabilidade, no caso, a atenção com esse recurso escasso
e fundamental à vida como a água. Exatamente. Sempre também tivemos uma preocupação com qualidade, tanto que hoje a Docol é a única empresa do mercado que dá garantia toda a vida para seus produtos. E nos anos 2000, nós investimos bastante na exportação. Então, naquela época, a exportação representava 3% do nosso faturamento e chegamos em 2010 representando mais de 20%. E a partir dos anos de 2010, nós começamos a desenvolver o mercado nacional ainda mais forte. Desde a década de 80, a Docol já era a segunda maior empresa do segmento, e nosso segmento tem mais de 100 fabricantes de metais sanitários. Então, a gente saiu de uma posição irrelevante no mercado para ser a segunda de uma maneira bastante rápida. E começamos a investir cada vez mais em produtos diferenciados. E nos últimos 5 anos, nós entramos em outras categorias de produto. Então, hoje, a Docol, além de metais sanitários, a gente vende louça sanitária. Estamos construindo uma fábrica em Minas Gerais. E também, hoje, a gente fabrica e vende pias de cozinha de inox. Nós compramos 2 empresas, uma em São Paulo e a outra em Joinville, para poder estar atendendo esse mercado também. Então, resumidamente, essa é a nossa história. Legal, uma história de expansão e sempre pioneira, sempre se antecipando a movimentos de comportamento do consumidor. E é nesse aspecto que eu queria te ouvir um pouco, Guilherme, sobre vamos chamar esse mundo pós-pandemia, ou seja, o confinamento, as consequências do Covid-19 mudaram o olhar, a relação das pessoas com a vida, com o trabalho, com os amigos, com a família e com a residência também, né? Com o olhar com o lar, né? O que, na tua opinião, veio para ficar em termos de comportamento? Como a Docol, de algum modo, possa ter se adaptado, se transformado ou até mesmo impulsionado o olhar de produtos e de portfólio a partir desses novos comportamentos, se é que impactou aí a sua indústria? Então, antes do Covid, a grande tendência era da casa virar um dormitório. As pessoas queriam uma casa simples, uma casa pequena, apartamentos pequenos, porque a vida ia ser na rua. Então, a parte de refeição, de relacionamento das pessoas estava toda indo para ser na rua, nos coworkings, na convivência, mas isso de um sentido mais, diria até, urbano, E o Covid, infelizmente, mostrou, infelizmente porque foi uma tragédia para a humanidade, mas mostrou para todos que é importante ter uma casa com mínimo de conforto, que é importante ter uma sala, uma cozinha, um banheiro, que atenda a gente de uma maneira mais confortável. E quando as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, elas perceberam que o ambiente, o lar, não estava ajustado para isso. E por isso houve, durante o Covid, um grande investimento das famílias, das pessoas, em melhorar as casas. As pessoas fizeram mudaram de uma casa menor para uma casa maior, de um apartamento menor para um maior, de um apartamento para uma casa. Enfim, começaram a viver mais na casa de praia. Quem tinha esse imóvel viram que a casa de praia também não era confortável, porque a casa de praia era feita para ficar na praia e não para ficar dentro de casa. Então, isso colocou a indústria da construção civil num outro patamar. Então, as pessoas começaram a perceber que era importante, sim, é importante conviver com os amigos, viver na rua, viver na cidade, mas é fundamental para a saúde das pessoas ter uma casa confortável também. E isso trouxe um impacto muito grande, não só para a Docol, mas em toda a indústria. Um aquecimento realmente vertiginoso nas vendas, porque as pessoas começaram a investir mais no lar. Isso a gente vê como muito saudável, porque realmente o lar, para muitas pessoas, é o bem mais precioso que a pessoa conquista na vida, Então, é importante ter um ambiente confortável que reúna a família e os amigos também. Então, a gente viu um destaque para as pessoas gastando mais na sala também, e principalmente na cozinha, porque é um ambiente hoje onde a família de verdade se relaciona, em função das mídias digitais, do celular. É na cozinha, é na mesa que as famílias acabam se relacionando de maneira mais profunda e mais impactante também. Legal que uma empresa, uma marca atenta à felicidade, ao uso do seu produto e como melhor ele harmoniza com esse novo estilo de vida das pessoas, Eu queria te ouvir um pouco, Guilherme, sobre a agenda ESG, ou seja, a sigla
em inglês para sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Essa pauta, como a gente sabe, se tornou o grande mantra das organizações modernas e o Covid, de algum modo, também impulsionou esse ambiente de tal maneira que o consumidor cada vez mais privilegia empresas que, além de produtos de excelência, também não só não agridem, como contribuem positivamente para o ambiente que estão inseridas, seja um ambiente natureza, seja um ambiente pessoas, colaboradores, né, sociedade. Eu queria te ouvir na história da DOCOL, no momento da DOCOL, qual é o olhar dessa sigla, a começar com o tema sustentabilidade. Você já trouxe um pouco desse compromisso da própria natureza da empresa, né, em relação à água, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre o teu olhar de sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Legal, Delton. Então, enfim, eu acho que um dos motivos pelos quais Santa Catarina é porque, de uma maneira ou de outra, muitas empresas, muitos empresários e a comunidade sempre tiveram essa questão da visão do ESG. De diversas formas, a gente pode ver isso se manifestando na história de várias empresas de sucesso aqui no estado, né? E no nosso caso, ele teve várias abordagens, né? Uma das primeiras que eu vejo que impactaram nisso foi o quê? A gente sempre teve uma grande participação das mulheres trabalhando na DOCOL, né? Então, porque a gente tem montagens de peças pequenas e as mulheres sempre demonstraram mais habilidade para isso. Então, hoje, acho que 46% dos nossos colaboradores são mulheres, né? Nós ainda temos o desafio, é óbvio, né, na parte de lideranças, de aumentar o número de mulheres na cadeira de gerente, de diretores, mas existe um esforço genuíno da empresa de aproveitar mais os talentos das mulheres também em todas as áreas, né? Mas elas sempre tiveram muito presentes como na nossa empresa, né? E até hoje nós temos um conselho e temos 2 mulheres que participam, né, num grupo de 6, temos 2 mulheres, ainda falta mais um assento ali, mas estamos bem perto disso. Também na parte de governança ainda, a empresa sempre foi auditada por auditoria externa, sempre fizemos questão de cumprir com todas as normas, em todos os aspectos, trabalhista, tributário, de desempenho de produto também, que é um problema sério no nosso setor, porque, infelizmente, muitas torneiras que o consumidor compra não atendem às normas mínimas de qualidade que o mercado determina. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Na empresa também, a questão da água sempre foi fundamental, não só por a gente vender produtos que ajudam as pessoas a economizar água e muitas vezes até a gastar mais do que deveriam, né? Mas nós também sempre tivemos a preocupação do uso da água dentro da fábrica. Então, a gente reaproveita boa parte da água que a gente consome e mesmo em detalhes simples, como, por exemplo, no refeitório. A gente, há uns 2 anos, 3 anos, há uns 5 anos atrás, fizemos um estudo para ver como a gente podia gastar menos água, sem perder a qualidade da refeição, no nosso refeitório. Para realmente, a gente acredita que a gente tem que dar o exemplo. No parte do meio ambiente, por exemplo, a DOCOL hoje está numa área que era um antigo arrozal. E tem alguns riachos ali que os fazendeiros antigos mudaram o curso daquele riacho para poder irrigar melhor a plantação, né? E nós decidimos recuperar a mata ciliar daquele riacho, mesmo não sendo uma obrigação, porque aquilo já tinha, há mais de 50 anos atrás, já tinha sido devastado, né? Mas a gente até fez uma campanha com os próprios colaboradores, então no final de semana todo mundo foi convidado com as famílias para fazer a plantação das árvores, que eram árvores nativas aqui também da região, para fazer isso, né? Então a gente tem essa preocupação. Nós também sempre ajudamos a comunidade, como muitas empresas ajudam. E há 3 anos, ano passado, nós criamos um instituto que se chama UP, que ajuda crianças com dificuldade de aprendizagem, em Joinville, por enquanto. E no primeiro ano a gente já atendeu mais de 600 crianças. E esse ano a gente está formalizando a criação do Instituto Ingo Dobrava, que visa apoiar ações da comunidade na preservação do meio ambiente, né? E também de acessibilidade das pessoas com deficiência, de dificuldade motora,
né, não só na cidade, mas também para trabalhar nas indústrias. Muito legal, uma pauta muito completa, robusta de ESG e melhor de tudo, que não é de hoje, é de um DNA, de uma história da empresa. Guilherme, inovação, quer dizer, a origem da empresa, a existência, a evolução da empresa, sempre marcada por essa visão de ser pioneira, antecipar tendências, né? Olhando para o futuro, né? Como é o modelo mental, qual é a cultura de inovação da empresa, qual é o olhar, né, da empresa para se tornar esse lab vivo, né, de portfólio, de conexão com o consumidor? O que vem por aí da Docol do futuro? A gente, como fabricante, nós somos fanáticos pelos produtos que a gente faz, né? Tanto que o lema da Docol é Viva a Água. E a gente acredita que é possível fazer produtos, né, que preservem o meio ambiente, sem que as pessoas tenham que abrir mão do conforto e do design e da qualidade. Então, o que vem pela frente? Esse ano nós vamos estar lançando uma torneira de cozinha que as pessoas vão poder acionar falando com ela. Que legal. Então, você quer um copo de água, você fala, né, torneira, você vai poder até dar um nome para ela. Encha o copo de água, né? Ou você vai pôr uma panela na pia e vai falar, hoje eu vou fazer macarrão. E ela já vai saber quanto de água vai colocar dentro da panela para fazer o macarrão. Então, a gente fez um trabalho muito grande de desenvolvimento de não só do produto, mas na interface com a tecnologia também, para ela entender e para saber o que precisa ser feito dentro de um ambiente de uma cozinha. Então, a gente acredita muito na internet das coisas também, nos produtos que a gente desenvolve, não só para a cozinha, mas para o banheiro também. Então, genial, esse tem sido um dos drivers importantes do nosso desenvolvimento de produtos. Fantástico, que orgulho uma empresa nacional, legitimamente brasileira, produzindo inovações com esse olhar, que com certeza vão revolucionar o comportamento do consumidor. E em breve, em algum tempo, alguém vai dizer, mas não era assim antes? Como é que vocês faziam? Vocês colocavam com a mão e iam calibrando a quantidade de água conforme o olhar, né? Que legal. Guilherme, caminhando aí para a nossa finalização, infelizmente, dessa conversa incrível, queria te ouvir um pouco sobre você como liderança, um pouco da tua trajetória e, principalmente, uma mensagem, o teu olhar sobre o papel do intraempreendedorismo, né? Você como alto executivo, comandando uma das maiores empresas brasileiras, né? O que você diria, falando um pouco depois da sua história, né, para esse Guilherme, de 20 anos de idade, que está nos ouvindo agora, ou nos assistindo pelo digital, né? Legal. Bom, a minha família nunca teve nada a ver com negócios. Meu pai era médico, minha mãe era professora, eu sou de Campinas, né? E eu não sei porquê, né, na adolescência, na época eu lia bastante jornal e revistas, ainda leio, mas enfim, hoje em dia é cada vez mais um desafio, né, a gente se manter atualizado. Mas isso sempre me interessou mais a parte de economia do jornal, né? E isso foi me levando a ver carreiras que poderiam estar mais dentro do meu perfil. Eu acabei chegando em administração de empresas, que foi a carreira que eu resolvi seguir, né? E, enfim, eu confesso que meu boletim nunca era de notas 10, né? Mas eu acho que eu aprendi o que era necessário para eu desenvolver minha carreira. Importante também é que eu entrei na Docol, quando comecei a trabalhar lá em São Paulo foi na área financeira, né? Nunca tinha trabalhado na área de vendas e minha primeira função na Docol foi como vendedor, né? E, enfim, acho que eu me saí relativamente bem. E fui seguindo a carreira lá na empresa, né, na Docol. E, enfim, acho que uma coisa que sempre me ajudou é que eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre procurei me atualizar. A gente estava até antes aqui da reunião falando da Argentina, enfim, quando eu me formei, o Brasil tinha hiperinflação também. Então, tudo que a gente aprendeu na escola era para como fazer gestão de uma empresa em hiperinflação, né? Ambiente. E depois de 10 anos, graças a Deus, ali com o Plano Real, as coisas mudaram. Então, eu fui para a escola para me adaptar, aprender a administrar uma empresa sem tanta inflação assim. Depois disso, eu trabalhei na área de marketing, então fiz um curso de marketing também. Fui trabalhar com exportação, estudei como ampliar a exportação da empresa. Então, de tempos em tempos, eu sempre consegui
além de continuar lendo livros, mas fazer cursos para conhecer coisas que eu não conhecia ou que o mundo foi avançando, se desenvolvendo e que eu achava que precisava conhecer, né? E assim foram surgindo as oportunidades. Eu acho que um dos lemas que eu tenho, né, que eu aprendi é que sorte é quando... Não, como é que é? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Perfeito. Então, esse é um dos meus mantras. E para o Guilherme, aí, que está com 20 anos, essa é uma das coisas que eu falaria para ele, né? A outra é que, e a história da Docol diz isso, eu acho que é, de novo, a história de muitas empresas de Santa Catarina mostram isso, é que é possível ter um negócio de sucesso seguindo todas as leis, seguindo todas as normas, respeitando os colaboradores, né? E a Docol é mais um exemplo disso, né? Então, e no Brasil, a grande maioria dos empresários se pautam por isso, né? Então, e o empresário é uma das grandes forças transformadoras de uma sociedade. A gente vê diversos estudos econômicos que mostram que sociedades que têm uma indústria forte têm um nível de renda mais forte, né? Porque, querendo ou não, a indústria é quem produz tecnologia, é quem precisa de mais engenheiros, de pessoas com uma remuneração mais alta. Então, mas hoje em dia a gente tem essa nova economia toda, que abre também espaço para um jovem empresário começar fazendo coisas do mundo digital, que tem seu valor, que também agregam muito valor para a sociedade. E Joinville, Florianópolis, tem Blumenau, enfim, várias cidades de Santa Catarina também que buscam criar um ecossistema aí favorável para esse novo empreendedorismo. Então, para o Guilherminho aí que está nos vendo aí, eu diria que vale a pena sonhar e fazer, né? Eu acho que o empresário é aquela pessoa que acorda todo dia com muita gana de fazer, né? Isso é fundamental para ter sucesso. Fantástico. Ouvimos hoje Guilherme, CEO da Docol, uma das empresas que mais orgulham o país, das que mais expandem, geram valor e inovam. Uma empresa que é liderada por uma pessoa que teve, na toda a sua carreira, um fio condutor relacionado com a educação e com a ideia de aprendizado contínuo, a ideia de que sempre estamos evoluindo e buscando novos conhecimentos. Acompanhe esse conteúdo do Lead Talks em todas as plataformas do LEAD, o maior grupo multissetorial de liderança empresariais do país, que juntas somam mais de 52% do PIB privado nacional, e também nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, seja na televisão aberta, no SBT, ou no portal digital SCC 10. Nos encontramos no próximo Lead Talks, Liderança para o Futuro, para conhecer um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que fazem o Brasil que dá certo.